Bom, boa tarde a todos. Mais uma oportunidade de estudo. Que bom que estamos aqui recebendo esse refrigério, esse amparo, essa proteção dos benfeitores espirituais. Muitas vezes a gente, nos nossos conflitos diários, nas nossas preocupações, nas nossas angústias, é aqui que a gente tem um momento de esclarecimento, é aqui que nós temos um momento mais tranquilo, de paz, de suavidade. Então, que possamos estar aproveitando essa oportunidade de verdade, para que a gente saia daqui melhores, mais sustentados, mais fortalecidos, aprendendo as informações do Evangelho, aprendendo as informações do Livro dos Espíritos. Então, aquela mensagem que o Cristo quer passar para a gente já há muito tempo. Então, através da doutrina espírita, através do estudo, nós temos a possibilidade de compreender qual o nosso papel aqui na Terra, qual a finalidade da nossa existência, qual o objetivo da nossa vida. Então, a doutrina espírita vem trazendo isso para a gente. Nós estamos iniciando o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que vem falar para a gente sobre a vida espírita, a vida dos espíritos, a nossa vida. Só que aqui ele inicia focando, mostrando para a gente essa vida após a nossa encarnação, como que é essa vida sem o corpo, como que funciona esse processo da reencarnação, como é que é esse tempo, se a gente pode estar aprendendo no plano espiritual também, ou se a gente só aprende aqui na Terra quando a gente está estudando, se no plano espiritual a gente também estuda, se a gente evolui. Então, durante esse capítulo, a gente vai estar conversando sempre sobre essas questões do plano espiritual. E aí, na questão 223, ele inicia perguntando: a alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Porque nós aprendemos que na doutrina espírita esclarece para a gente que todos nós passamos por esse processo reencarnatório. Essa reencarnação é algo real, é algo natural que acontece com todos nós. Tá? Claro que às vezes nós confundimos e às vezes a gente tem uma dúvida entre aquela questão de reencarnar em corpo de animal, de vir em corpo de bichos, e não é isso que é reencarnação. A reencarnação, segundo o ponto de vista da doutrina espírita, é voltar a nascer num corpo humano. Então, se hoje eu estou como Pedro, eu posso vir em outro determinado momento, nascer como um corpo feminino ou um corpo masculino, para me auxiliar no meu progresso espiritual, tá? Então, essa questão de nascer em corpo de animal, isso é outra história que não tem nada a ver com a reencarnação. Então, só para a gente ter essa ideia. E aqui ele pergunta, o foco dele é: a alma reencarna, ou seja, nós reencarnamos imediatamente após a nossa morte, a nossa separação do corpo? É isso que ele está perguntando. E a resposta é o seguinte: algumas vezes imediatamente, porém, geralmente só após intervalos mais ou menos longos. Então ele está colocando para a gente que há casos em que nós, após o desenlace, após o desencarne, após a separação do corpo físico, logo de imediato a gente já reencarna em outro corpo. Há casos, mas geralmente o maior número de vezes, geralmente é no espaço mais ou menos curto ou longo de tempo. E aí a gente vai ver, que aqui no decorrer das questões ele vai colocar que essa reencarnação muitas vezes leva 1 ano, leva 10 anos, leva 100 anos, isso depende, isso varia muito, é de acordo com a necessidade de cada um, é de acordo com a possibilidade de cada espírito. Então isso ele coloca aqui para a gente. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado aí goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o de vossos sonâmbulos lúcidos.
Então, no nosso planeta, esse processo reencarnatório, ele é um processo reencarnatório que, geralmente, ele tem um longo período, tem uma demora maior do que nesses mundos superiores, porque a nossa matéria, o nosso corpo físico, ainda é muito grosseiro, ainda é muito bruto, então precisa desse processo maior para poder elaborar o nosso corpo. Mas nos mundos superiores, né, esse processo já é um processo mais rápido. Não precisa desse tempo que nós temos aqui na Terra. Então o tempo muda, porque a matéria é mais sutil, a matéria é mais suave, é mais tranquila, então esse processo também ele é mais acelerado, ele é maior. E na questão 224, ele pergunta: o que se torna a alma no intervalo das encarnações? Se ele colocou para a gente que para nós reencarnarmos leva de tempo a tempo, então agora ele quer saber, então, se eu fico 10, 30 anos no plano espiritual, o que eu fico, o que eu me torno até eu reencarnar novamente? O que eu fico fazendo? Então ele pergunta isso para a gente. Ele responde: espírito errante, que aspira a seu novo destino. Ele aguarda. E na A, ele continua perguntando: qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. Aliás, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, um meio de recomeçar uma existência que serve para a purificação de suas existências precedentes. Então, o que ele coloca aqui para a gente? Espíritos errantes. O que são esses espíritos errantes? Não são espíritos que erram. Espíritos errantes são os espíritos que estão no plano espiritual, que estão sem um corpo físico e que necessitam reencarnar ainda. Para quê? Para se purificarem. Então, todos nós que aqui estamos hoje, nós estamos num processo reencarnatório, nós estamos encarnados no planeta Terra. Quando nós desencarnarmos, quando a gente morrer, quando o nosso corpo morrer e a gente voltar para o plano espiritual, nós estaremos em estado errante. Por quê? Nós ainda não nos tornamos espíritos superiores ou puros, nós não nos tornamos ainda espíritos puros e precisamos reencarnar para poder nos purificarmos. Então, os espíritos errantes são esses, que estão no plano espiritual aguardando o momento de retornar para poder continuar a sua escada evolutiva. Então é isso que ele quer colocar aqui para a gente. E quando ele coloca que esse tempo ele varia, mas a gente tem que ter em mente que nunca é perpétuo. Aquela coisa do sofrimento constante, aquela coisa de estar sempre na dor e no sofrimento, ele tira para a gente essa visão. Tá? Então essa questão de estar sempre, de alguma maneira, não existe. E isso auxilia a gente para quê? Porque muitas vezes nós achamos que uma dificuldade nossa, uma limitação, um defeito, a gente não tem condição de ser diferente, de mudar, de dar a volta por cima. Porque a gente ainda traz essa visão de que uma coisa é assim, vai ser assim para sempre. E não funciona dessa maneira. Tá? É isso que ele coloca aqui para a gente. E na B, ele pergunta: essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? Então é o espírito que escolhe reencarnar daqui a 1 hora, daqui a 10 horas, daqui a 1 século, daqui não sei quantos anos, ou é uma expiação? Ele está sofrendo a consequência dos seus atos. E a resposta vem: é uma consequência do seu livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas há também aqueles para quem é uma punição infligida por Deus. Outros pedem que ela seja prolongada para continuar estudos que só podem ser feitos com proveito no estado de espírito. Então ele coloca muito claro para a gente que há os dois casos. Há espíritos que escolhem, sim, reencarnar em um período X e outros que não. Outros são impostos. Muitas vezes nós estamos aqui hoje, reencarnados.
Se nós não soubermos aproveitar a nossa vida, se nós não soubermos aproveitar a nossa encarnação, muitas vezes acontece que quando desencarnarmos, nós vamos encontrar dificuldades de retornar ao plano espiritual. Muitas vezes nós vamos, meu Deus, quanto erro eu cometi. Nós vamos olhar para trás, muitas vezes vamos nos arrepender e vamos querer uma nova oportunidade. E é nesse querer uma nova oportunidade que nós não teremos no momento que a gente vai querer. Isso é a tal da punição que ele coloca aqui para a gente. Claro que essa punição não é nada ruim, nada que Deus faz de ruim para nós, mas ele apenas quer ensinar para a gente que precisamos valorizar a nossa encarnação. Então, se eu tive a oportunidade de estar aqui e não aproveitei, no momento que eu quiser retornar, muitas vezes eu não vou ter a oportunidade. Então, isso consiste a expiação e a punição que ele colocou aqui para a gente. Outros espíritos, por mérito, por exemplo, por ter um bom proveito da sua encarnação, ele pode querer reencarnar no ano tal, por exemplo. Ele pode escolher reencarnar no Brasil atualmente, ou ele poderia, ao invés de ter reencarnado no Brasil colônia, por exemplo, ele, pelo mérito dele, pelas conquistas, ele pode pedir isso e fazer essa escolha. Por quê? No Brasil colônia há certas dificuldades que hoje não tem. Então ele, por mérito, ele pode escolher, ao invés de estar lá naquele período, ele está reencarnando nesse momento. Então são casos e casos, de acordo com o espírito, de acordo com as conquistas, de acordo com as possibilidades. É isso que nós temos que ter em mente, para não a gente nunca generalizar. Ah, não pode. Ah, pode. Então tudo pode e tudo não pode. Não tem isso. Cada caso é um caso. Cada espírito com a sua história, cada um com as suas conquistas, com os seus débitos. E na 225 ele pergunta: a erraticidade é por si mesmo um sinal de inferioridade dos espíritos? Então quer dizer que os espíritos errantes são todos inferiores? São todos imperfeitos? Isso que ele está perguntando para a gente. Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, nós o dissemos. No seu estado normal, o espírito está desligado da matéria. Então, os espíritos errantes não são somente os espíritos inferiores, porque há espíritos que já são bons, que já são moralizados, que já têm uma inteligência mais apurada, que já trabalham no bem, mas que ainda precisam reencarnar. Eles ainda precisam retornar, mesmo que não seja no planeta Terra, pode ser em qualquer outro planeta. Ele ainda precisa desse processo reencarnatório, ele ainda está se depurando, ele ainda não alcançou o estado de purificação. Então, os espíritos errantes são os espíritos inferiores e também espíritos que já alcançaram uma superioridade, mas precisam ainda reencarnar. E na 226 ele pergunta: pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Todos os espíritos que estão sem um corpo, que estão no plano espiritual, todos eles são espíritos errantes? Os que devem encarnar, sim. Porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes. O estado deles é definitivo. Então, todos os espíritos que estão desencarnados, que estão no plano espiritual, eles estão em estado errante, menos os espíritos puros, porque esses já alcançaram o grau de purificação e não precisam mais reencarnar. O estado dele é definitivo, como ele colocou aqui para a gente. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Eles certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Então, como que eles se instruem no plano espiritual? Essa é a pergunta de Kardec. Eles estudam o próprio passado e procuram os meios de se elevar. Veem, observam o que acontece nos locais que percorrem. Escutam as palestras dos homens esclarecidos e as opiniões dos espíritos mais elevados que eles. E isto lhes traz ideias que não possuíam. Então, se a gente acha que ao morrermos, que ao desencarnar,
a gente vai ficar parado sem fazer nada, nós estamos enganados. O progresso continua, o trabalho continua, o estudo continua, a evolução continua. A vida é um movimento constante, não se para, não se cessa. Então nós também estamos engajados nessa lei de progresso. E aqui quando ele coloca que eles estudam o próprio passado, qual a finalidade de se estudar o próprio passado? É de justamente evitar novos erros, de aprender com os erros cometidos, a fim de que no futuro eu esteja mais fortalecido e que eu não caia nos mesmos erros. Mas nós muitas vezes fugimos desse passado. E quando não fugimos, muitas vezes olhamos para ele, para o passado, e a gente fica naquela depressão, a gente fica naquela tristeza, naquelas coisas, e a gente acaba se paralisando, porque ao invés de a gente aprender com o nosso passado, o nosso erro, muitas vezes a gente se julga, a gente se condena, a gente se afunda, a gente não aceita o que a gente fez no passado e a gente trava. E não é isso que eles querem. Eles querem que a gente aprenda sim com os erros que cometemos, mas que a partir daí a gente movimente a nossa encarnação, a nossa vida, para que possamos ser diferentes, para que possamos acertar, para que possamos consertar os erros do passado. Então isso aqui é algo que nós devemos fazer a partir de agora. Não é esperar chegar no plano espiritual para começar a examinar o que a gente fez, o que a gente errou. Não é esperar uma dor intensa para a gente fazer isso. A gente já está cheio de dor, a gente já está cheio de problema. Vamos aproveitar a nossa encarnação agora. Se nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de conhecer as realidades do plano espiritual agora, que a gente aproveite agora. Porque será cobrado muito mais de nós, porque nós estamos recebendo essas informações. E muitas vezes nós recebemos a informação e conseguimos entender, porque muitos de nós ainda não conseguimos entender. Então, se eu já entendo, se eu compreendo, se eu já consigo compreender essas informações, compete a mim a ter uma vida totalmente diferente, a aproveitar a minha encarnação. E aí na 228 ele pergunta: os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, ao perderem seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Os espíritos inferiores, porém, as conservam. Do contrário, eles seriam da primeira ordem. Então ele sempre faz a distinção para a gente, de que os espíritos elevados, os espíritos que já conseguiram se desligar da matéria, eles não levam essas paixões do mundo, esses desejos do corpo, para o plano espiritual após desencarnar. E os espíritos inferiores ainda continuam cultivando essas sensações, esses desejos, essas vontades que são gerados pelo mundo material. Então o que ele coloca para a gente aqui é a necessidade de nós estarmos nos desligando desses bens materiais, dessas paixões, dos desejos inferiores que fazem parte da nossa vida. É isso que ele está colocando para a gente. Porque ao desencarnarmos, nós seremos aquilo que somos hoje. O que eu sou hoje é o que eu vou ser daqui a algum momento que eu desencarnar. Pode ser amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10. Eu desencarnando, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, que pensa as mesmas coisas, que tem os mesmos sentimentos, que tem os mesmos hábitos. É uma transferência apenas. Eu só perco o meu corpo e continuo sendo o que sou. Então, serei feliz se eu construir a minha felicidade agora. Estarei tranquilo se eu construir uma tranquilidade agora. Estarei harmonizado se assim eu viver agora. Então, tudo é conquista. Tudo é construção. Ninguém vai mudar do dia para a noite. Milagre nenhum vai acontecer na nossa vida. Os milagres que nós conhecemos são construções. Nós precisamos construir tudo isso. E o Espiritismo sempre bate nessa tecla para a gente. E aí ele segue perguntando, na 229, por que os espíritos, ao deixarem a terra, não abandonam nela todas as suas más paixões, já que veem-lhes
os inconvenientes. Ou seja, nós desencarnamos e aí muitas vezes a gente consegue identificar aquilo que já não é útil mais para a gente, aquilo que já não faz bem, aquilo que não serve para nada. Então por que ao desencarnar a gente não deixa essas coisas para lá? Por que a gente não faz isso? Uma vez que a gente já sabe que isso não é bom, que isso não vai me trazer benefício nenhum, por que a gente não faz? E aí ele responde: há nesse mundo pessoas que são excessivamente ciumentas. Acreditas que perdem este defeito logo ao abandoná-lo? Uma pessoa excessivamente ciumenta, que acredito que nenhum de nós se encaixa aqui, porque nós não somos ciumentos. Mas a gente pega um defeito nosso, que a gente tem, e será que ao desencarnar a gente vai deixar de ser essa pessoa? É essa pergunta que ele faz. Sobretudo naqueles que tiveram paixões bem marcantes, bem estimuladas, bem alimentadas, bem ali, né, aquele desejo da carne, aquela ambição, aqueles defeitos que a gente alimenta. Se a gente teve isso bem marcante na nossa encarnação, se a gente alimentou muito aquilo ali, é isso que ele está falando. Permanece após sua partida daqui uma espécie de atmosfera que os envolve, deixando-lhes todas essas coisas ruins, pois o espírito não está inteiramente desligado da matéria. Só por momentos entrevê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. Então, o que ele coloca aqui para a gente? Ao desencarnarmos, não mudamos nada. Não mudamos nada. Continuamos sofrendo. Se a gente acha que, não, morreu, mas morreu, né? Não fez nada de mal para ninguém, não prejudicou ninguém, mas também não ajudou ninguém, virou santo após a morte. Não é assim que funciona. Não é assim. Se a pessoa não conquistou com os seus méritos, com o seu trabalho, ela não vai ter mudança nenhuma. Então, isso que ele coloca aqui para a gente. E a necessidade dessa reforma íntima que o Espiritismo coloca para a gente. Nós estamos vivendo agora um período de férias, verão, carnaval chegando, né? O chavão agora de que no carnaval tudo pode, de que as pessoas fazem coisas que não fariam durante o ano, mas no carnaval faz, porque no carnaval pode, né? O que acontece no carnaval morre no carnaval. É essa mente que o chavão da sociedade nesse momento. Então, se eu penso assim, e se eu deixo essas minhas imperfeições aflorarem, e se eu alimento elas, se eu deixo isso me controlar, se eu deixo isso me guiar, pior para quem isso? Para mim. O pior é para mim. Eu posso até sentir momentos de satisfações e momentos de prazer, momentos de alegria, mas que vai passar. Vai passar. E vai ficar a marca. A marca fica. Os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos ficam marcados. Tanto as boas quanto as ruins também. Então, se eu não me preocupo com isso e dou livre vazão às minhas imperfeições, eu bem provavelmente estarei sofrendo. Desde já eu já sofro, mas no plano espiritual ainda mais. Porque lá eu me deparo com a realidade, eu me deparo com a verdade, e não tem como esconder. Muitas vezes me sinto envergonhado, muitas vezes me sinto triste, muitas vezes me revolto, me rebelo porque eu não aceito isso. Ou seja, compete a nós fazermos a nossa parte nesse momento, né? Não só nesse período, mas em todos os momentos da nossa vida, porque é um processo que nós estamos sofrendo de depuração. E se eu não me depuro, eu muitas vezes passo pela minha encarnação sem proveito nenhum. Eu vivo a minha vida, mas não aproveito a minha vida. Eu, muito pelo contrário, desperdiço a oportunidade que tenho. Por isso que muitas vezes os espíritos, quando se revoltam, por isso que muitos demoram a reencarnar, porque estão num processo de revolta e de rebeldia contra Deus, não aceitam o sofrimento que estão passando. Então demora, porque para a gente mudar alguma coisa, primeiramente a gente tem que assumir. A gente tem que assumir o nosso defeito, a gente tem que assumir o nosso erro, porque senão eu não mudo.
Eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu estou vivendo, porque eu não acho que eu estou errado. Então eu continuo. Então, para eu poder me modificar, para eu poder passar por esse processo de transformação, preciso ter coragem. Coragem de assumir quem eu realmente sou. Assumir quem realmente eu estou sendo na minha vida. Quais os sentimentos que eu estou cultivando. Quais os pensamentos que eu ainda cultivo. Qual o estilo de vida que eu estou tendo. Eu tenho que assumir isso. Porque se eu não assumir, não adianta. Eu continuo aí travado na minha encarnação. E aí ele pergunta, o espírito progride no estado errante? No intervalo das encarnações, o espírito progride? A resposta, pode melhorar-se muito, sempre conforme sua vontade e seu desejo. Porém, é na existência corporal que ele coloca em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, nós progredimos muito sim no plano espiritual, no intervalo de uma encarnação a outra. Nós estudamos, a gente trabalha, a gente faz tudo no plano espiritual. Essas palestras que a gente tem aqui na casa, os grupos de estudo que nós temos na casa, tudo isso tem no plano espiritual. Então, junto de nós aqui nesse momento, existem espíritos que estão vindo aqui para ser socorridos e outros que estão aqui para se instruir. Eles estão aprendendo junto com nós. Eles estão vindo nos estudos da casa também para se aprimorar, para aprender, para se aperfeiçoar, para adquirir forças, para adquirir conhecimentos, para poder, na sua reencarnação, estarem mais preparados, mais sustentados. Existem espíritos que estão aí se preparando para reencarnar, para poder se engajar no meio científico e fazer descobertas. Existe tudo isso. No plano espiritual, tudo acontece, gente. Vamos tirar aquela imagem que nós temos de que no plano espiritual nós vamos descansar, porque nós não vamos descansar. Nós vamos trabalhar. Claro que nós temos também a liberdade de se rebelar. Muitos se rebelam e, ao invés de aproveitar esse intervalo das encarnações para estudar, para trabalhar no bem, estão fazendo mal, estão correndo atrás dos desejos da carne, estão fazendo coisas que estão se prejudicando, estão perdendo seu tempo, não estão aproveitando. Então, nós podemos, se nós nos revoltarmos, a gente ficar lá obsediando alguém que a gente não gosta, uma pessoa que fez alguma coisa para a gente, que falou mal da gente, que prejudicou de alguma maneira. Então, ao invés de eu estar aproveitando o meu tempo, eu vou lá tentar me vingar da pessoa. Vou lá tentar prejudicar a vida dela. Então, também posso estar fazendo isso. Mas eu estou perdendo meu tempo, porque eu estou deixando de me aprimorar para me fazer valer um sentimento inferior, uma vingança, um ódio, uma raiva, e que a gente sabe que não vale a pena, que quem mais sofre com isso é quem? Somos nós mesmos, porque quando a gente quer se vingar de alguém, quando a gente quer devolver na mesma moeda, o maior prejudicado sou eu, o maior prejudicado somos nós, é da lei. A gente já não aprendeu que aquilo que eu faço, eu recebo, que aquilo que eu desejo para o outro, eu também recebo em troca, a mesma coisa. Então, se eu quero me vingar, eu vou receber o que de troca? A mesma coisa. Claro, é difícil trabalhar esse sentimento, mas é preciso que se faça isso. E nós temos tudo à nossa disposição para que a gente possa desenvolver isso em nós, para que a gente possa vencer e superar essas dificuldades. Quando a gente, por exemplo, está no momento do repouso físico, nós também estamos no plano espiritual. Nós podemos estar aproveitando para estudar, para trabalhar no bem, para ajudar, para se instruir, para se fortalecer, como a gente também pode estar na farra, como a gente também pode estar vivendo uma vida lá promíscua, uma vida leviana, também tentando prejudicar alguém durante o repouso físico, porque é o momento que eu estou livre do corpo e estou no contato com o plano espiritual. Então a gente vê que nós estamos muito mais no plano espiritual do que encarnado. Então compete a nós prestarmos atenção
prestarmos atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que é isso que vai nos ligar. É isso que vai nos ligar a determinado ponto, a determinada situação. Na 231 ele pergunta: os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Resposta: mais ou menos, conforme seu mérito. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram, ou são felizes conforme estejam mais ou menos desmaterializados. De novo, esse desmaterializados. E uma coisa interessante que nós temos que lembrar é que as sensações que nós sentimos aqui na Terra, que tudo o que acontece aqui, quem sente é o Espírito, gente. Quem sente é o Espírito. Se eu faço uso de alguma coisa, de uma alimentação, de uma droga, de qualquer coisa que gere prazer, o corpo só está transmitindo a sensação, mas quem sente é o Espírito. Então, se eu desencarno, se eu morro, meu corpo morre, e eu estou habituado a sentir uma sensação X, a sensação, por exemplo, de um fumo, de um cigarro, se eu estou habituado a essa sensação, eu, quando desencarnar, vou continuar sentindo essa necessidade, vou continuar sofrendo lá, porque eu danifiquei o meu corpo e porque eu quero sentir essa sensação do fumo. Então, quem sente as sensações são os espíritos. Então, quanto mais eu me libertar dos prazeres do mundo, das sensações do mundo, melhor para mim. Porque é como se eu estivesse me preparando para desencarnar. É como se eu estivesse me preparando para morrer. Essa é a realidade. Nós devemos nos preocupar com isso. Porque se eu não me preparo, eu acabo chegando lá de uma maneira que não vai ser muito bom para mim. Então isso é um ponto também importante para a gente saber. Ele continua falando: no estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É então que procura os meios de alcançá-lo, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar. Aí um grande sofrimento para nós. Nem sempre é permitido a gente reencarnar na hora que queremos, conforme o seu desejo, sendo-lhe isto uma punição. Então, mais uma vez ele mostra para a gente a importância de valorizarmos a nossa encarnação, o momento que estamos aqui na Terra, porque para retornar não está fácil, está difícil retornar ao planeta Terra. E será que na minha próxima encarnação eu terei contato com a doutrina espírita? Será que eu estarei com a oportunidade de conhecer? Será que eu vou estar lúcido? Será que eu vou estar com o corpo perfeito? Será que eu vou estar com minha mente equilibrada? Será? Hoje eu posso estar com a mente tranquila, estou com o corpo perfeito, sem dificuldades graves, que me permite um entendimento, que me permite várias coisas. E será que na próxima encarnação eu vou ter essa oportunidade? É o que a gente deve pensar. Porque muitas vezes a gente pensa em deixar para depois. Muitas vezes a gente quer deixar para depois. Não, deixa para lá. Não vamos pensar nisso agora não. Isso a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia a gente faz isso. A gente fica sempre deixando as coisas para depois, quando a gente deveria aproveitar todo o nosso tempo para fazer tudo que é possível, e nós não fazemos. Então na reencarnação a gente também pensa a mesma coisa, desde que na próxima encarnação eu faço. Será que nós vamos conseguir? É isso que a gente reflete nesse momento. E aí ele continua: no estado errante, podem os espíritos ir a todos os mundos? Depende das circunstâncias. Tendo o espírito deixado o corpo, ele não está, por este motivo, completamente desligado da matéria, e ainda pertence ao mundo onde viveu, ou a um mundo do mesmo grau, a menos que durante sua vida ele se tenha elevado, e aí está o objetivo para o qual deve tender, pois sem isto jamais se aperfeiçoaria. Então,
tudo depende. No estado errante, nós podemos sim visitar outros planetas, outros mundos, como ele colocou aqui, nós estamos nos aprimorando, nós estamos estudando, nós estamos trabalhando. Então, muitas vezes, assim como nós fazemos no nosso planeta, que nós vamos para outro país, nós vamos para outra cidade, para a gente poder aprender uma informação que aqui não tem, para a gente se aprimorar com os professores, com os doutores, com o cientista X, com o filósofo tal. Como a gente faz isso aqui na Terra, no plano espiritual é a mesma coisa, gente. Nós podemos sim ir a outros planetas, a outras moradas, para podermos nos aprimorar, para podermos aprender, para poder nos fortalecer, para que a gente, ao retornar, a gente possa fazer um bom uso dessas informações. Só que vai depender do grau de desmaterialização de cada um. Vai depender do meu vínculo com a matéria. Se eu já sou mais desligado disso, se eu já consegui sair dessa prisão, dessa escravidão da matéria, eu com certeza vou ter uma facilidade maior no plano espiritual, uma facilidade em me aprimorar, em aproveitar esse momento. Mas se eu estiver preso ainda às festas, por exemplo, eu quando desencarnar eu vou querer estar nas festas, eu vou querer estar na bebedeira, vou querer estar ali na pegação, naquela coisa de ficar com um, ficar com o outro, beija um, beija outro, conhece um, conhece outro, sai com um, sai com o outro, bebe aqui, bebe ali, vira à noite. Se eu estou nessa rotina, eu no plano espiritual vou sentir necessidade de continuar nessa rotina. Então, vale a pena nós pensarmos, nós refletirmos sobre como estamos vivendo a nossa vida nesse momento. Vale a pena, porque o objetivo da nossa encarnação é justamente esse. Não há outro objetivo a não ser a nossa depuração. E sempre termos um olhar também de compreensão para conosco. Não é se recriminar, não é se mutilar, se agredir, se maltratar pelos erros que nós identificarmos que fazemos, pelos nossos hábitos que ainda cultivamos. Não é, mas sim identificar eles e a partir daí ter coragem de mudar, acionar a vontade de ser diferente. É isso que consiste o objetivo da nossa encarnação. Então, que nós possamos pensar sobre isso, que nós possamos assumir a responsabilidade da nossa encarnação, parar de fugir, porque nós fugimos muito, nós fugimos demais do compromisso. Quando nos deparamos com a doutrina espírita, então, que esclarece as coisas para a gente, nós fugimos mais ainda. Quando na verdade nós deveríamos abraçar essa causa, abraçar essas informações e dar tudo de nós para que a gente siga esse roteiro, o roteiro da felicidade. Então que Deus nos proteja, nos sustente, que tenhamos um ótimo final de dia, uma ótima semana, um ótimo verão, tá? Um ótimo carnaval, que a gente saiba aproveitar de verdade a vida. Que assim seja, graças a Deus.